Oi pessoal, estamos de volta para mais uma aulinha com material estruturado proposto pela Secretaria de Educação, #Estudando em Casa. Hoje atividade 22. O que é que nós vamos aprender ou recapitular na aula de hoje? Identificando frações equivalentes. Identificar frações equivalentes. A palavra equivalentes é bastante utilizada em matemática. Equi quer dizer igual, valentes, valores iguais, né? Valente, valores, equi, iguais. Então, identificar frações que tenham valores iguais, ok? Segue aí a aula de hoje e eu convido vocês para assistir com bastante atenção. Então, pessoal, o que é que nós veremos na aula de hoje? Vocês estão vendo aí? Identificar frações equivalentes. Esse é o objeto de conhecimento. Nesta atividade, você, aluno, irá identificar frações equivalentes. Elas são visivelmente diferentes, mas se fizermos as devidas representações, percebemos que representam a mesma quantidade. Para gerar frações equivalentes, basta multiplicar numerador e denominador da fração irredutível pelo mesmo número não nulo. Se você se deparar com uma fração que pode ser reduzida, basta dividir numerador e denominador para obter sua forma irredutível. Ok? Então tá aí, pessoal. Frações equivalentes é o assunto da nossa aula de hoje, tá certo? Observe, acompanha aí. Observe que essas frações, 1/2, vocês estão vendo bem aqui, 2/4, 4/8 e 20/40, elas representam a mesma porção do retângulo. Veja as representações geométricas dessas frações. 1/2. Lembrando que 1/2, o número que está no denominador, representa a quantidade total que eu tenho que ter da fração, e o numerador a parte que está sendo fracionada, pintada. 1/2 significa que eu vou dividir a figura em duas partes. Dividindo a figura em duas partes, tá certo? 2, foi pintada uma parte de quantas? De 2. Então aqui representa 1/2. Aqui, 2/4, eu tenho a figura foi dividida no total de 4 partes. E o número de cima, o numerador, indica quantas partes foram pintadas. Ou seja, 2 partes no total de quanto? De quanto? 4. 2 de 4. 4/8 representa que a figura foi dividida em 8 partes. E o numerador, o 4, significa a parte que foi pintada. 1, 2, 3, 4, no total de 8. 4 de 8. E aqui, 20/40, a figura foi dividida em 40 partes e foram pintadas 20 partes de 40. Então, essas representações geométricas dessas frações, 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40, elas representam a mesma porção do retângulo. A mesma porção, a mesma região, foi pintada. Vocês estão vendo aqui? Essa mesma regiãozinha foi pintada, aqui foi aqui também e aqui seja a metade desse retângulo maior. Dizemos então que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40, 20/40 são frações equivalentes. Como eu já falei, equi significa igual e equivalente quer dizer igual valor, valores iguais. Então, posso dizer que 1/2 é igual a 2/4, como que 1/2 é igual a 2/4, que também é igual a 4/8, e 1/2 é igual a 2, que é igual a 4/8, que é igual a 20/40. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo, conforme vocês viram na figura aqui, desse desenho aqui. Todas essas frações, apesar de serem valores diferentes, elas pintaram a metade desse retângulo. Viu como é legal? Agora, dando continuidade. Isso tá bem fácil a gente identificar as frações equivalentes diante dessa propriedade que vem a seguir. Propriedade fundamental das frações.
Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de qualquer fração por um mesmo número, que tem que ser esse número não nulo, que não seja zero, sempre se obtém uma fração equivalente à inicial. Então, se você pega qualquer fração e multiplica pelo mesmo número o numerador, que é o número que está em cima da fração, e o denominador, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, sempre vai obter uma fração equivalente. A gente até chama isso de simplificar. O que é simplificar uma fração? Ou a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou a gente multiplica. Ok? Como vocês estão vendo aí nos quadros ao lado. Veja aí, ó. 1/2. Se eu multiplicar 1/2, tanto o numerador 1 como o denominador 2 por 2, vai dar o quê? 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Então eu posso dizer que 1/2 é equivalente a 2/4, porque eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tá certo? Se eu continuar essa multiplicação, 2 vezes 2, 4. Tá certo? E 4 vezes 2, 8. Então eu posso dizer que o 2/4 é equivalente a 4/8, porque eu multipliquei ambos o numerador como denominador por 2. Beleza? E para transformar 4/8 em 20 sobre 40, basta multiplicar o 4 vezes 5 para dar 20 e o 8 vezes 5 para dar 40. Então, se eu multipliquei o 4 e o 8, o numerador e o denominador, pelo mesmo número 5, eu obtive uma fração equivalente. Então, essa é uma propriedade fundamental das frações. Se eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu vou obter uma fração equivalente. Assim, é a mesma coisa na divisão. Se eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu vou obter uma fração equivalente. 20 dividido por 20, no caso, 20 dividido por 5 dá 4, e 40 dividido por 5 dá 8. Então, 20 sobre 40 é equivalente a 4/8. Se eu dividir 20 por 20, vai dar 1 lá na frente, conforme está indicando a linha azul. E se eu dividir 40 por 20, vai dar 2. Então, 20 sobre 40 é equivalente a 1/2. Se eu dividir 4 por 4 na linha verde e 8 por 4, eu vou obter 1/2. Se eu dividir 2 por 2 e 4 por 2, também vou obter 1/2. Ok? Vamos ver aqui um pequeno exercício. Quero colorir desta figura, beleza? Quero colorir 2/3 dessa figura. Professor, como é que eu vou colorir 2/3 se o denominador é 3? Tinha que ter necessariamente 3 partes? Não, é porque é uma fração equivalente. Nós vamos ter que descobrir qual é a fração equivalente. Eu tenho essa figura. Quantas partes foram divididas essa figura? Você vai contar, ó. Quantas partes foi dividida essa figura? 1, 2, 3, 4. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 partes. Então, essa fração 2/3, tanto o numerador como o denominador, foi multiplicado pelo número, o mesmo número, de forma que o denominador passa a ser 9, que é a quantidade de partes que tem aqui na figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual foi o número que eu multipliquei para dar 9? 3 vezes 3, 2 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 3, 6. 6 sobre 9. Então, para colorir 2/3, basta você pintar 6 partes de 9. Vamos pintar 6 partes de 9. Ó. Uma, 2, aí tá vendo? Ó. 3, 4, 5, 6. 6 partes, tá certo? De 9, conforme vocês estão vendo aqui do lado, ó. 6 nono. E o 2/3 representa que, se eu tenho 3 partes,
Tá certo, ó? 1, 2, 3. Eu vou pintar duas partes dessa de 3. Eu vou pintar 1, 2, 2 de 3, conforme vocês estão vendo aqui. Tá certo? Então é um dos exercícios que vocês podem se deparar. Aí vem, ó, essa outra questãozinha. Diga quantos quadradinhos devem ser assinalados para representar 6 sobre 12. Diga quantos quadradinhos devem ser assinalados para representar 6 sobre 12. Essa fração que tem bem aqui. Veja que no total eu tenho 12 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pintar 6 de 12 é você pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 de 12. E o meio, a metade, representa exatamente o que eu pintei, ó. A metade representa igual exatamente essa parte que representa aqui. Então 6 sobre 12 é a mesma coisa que 1 meio. É a metade do retângulo maior. Tá certo? Avançando com as frações. Então falar de frações equivalentes é avançar no estudo das frações, ok? Algumas frações representam a mesma parte de um todo, porém são escritas com números diferentes. A gente já viu. Veja aí, ó. Veja aí. 1 meio, qual é a representação geométrica de 1 meio? Tá aí, ó. Eu tenho duas partes, foram pintadas uma de azul. 2 quartos, qual a representação geométrica de 2 quartos? Eu tenho uma figura que foi dividida em 4 partes e foi pintada duas de azul, duas de 4. E tenho a mesma figura, só que foi dividida em 16 partes. E dessas 16 partes foram pintadas 8. Então podemos dizer que essas 3 figuras têm o mesmo tamanho, só foram divididas de forma diferente. De uma fração para outra, houve uma multiplicação de numeradores e também de denominadores por um mesmo valor. A primeira fração foi multiplicada por 2 e a segunda foi multiplicada por 4. E essas frações dão seu nome de frações equivalentes. Agora vamos aqui para mais um exercício. Escreva uma fração equivalente a 1 meio, cujo denominador seja 10. Escreva uma fração equivalente. Vamos botar aqui uma cor mais escura. Escreva uma fração equivalente a 1 meio. Tá aqui, 1 meio. Cujo denominador seja 10. Então, para poder dar o denominador 10, foi preciso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Qual foi? O 5, ó. 5 aqui embaixo, 5 aqui em cima. 1 vezes 5, 5. E 2 vezes 5, 10. Tá aí a resposta aí do exercício 1. Exercício 2. Escreva uma fração equivalente a 5 sétimos, cujo numerador seja 15. Escreva uma fração equivalente a 5 sétimos, cujo numerador seja 15. Ó, o numerador é o número que está em cima. Lembrando, viu, pessoal? O numerador tem que dar 15. Então eu vou multiplicar o 5 e o 7 pelo mesmo número. Qual vai ser esse número? Para poder dar 15 em cima, eu multipliquei o 5 por 3. 5 vezes 3 é 15 e 7 vezes 3 fica 21. Então as frações equivalentes é 5 sétimos e 15 sobre 21. Respondida a 2. A 3. Escreva uma fração equivalente a 2 terços. 2 terços, cujo o denominador é 18. Então, o denominador da fração equivalente tem que dar 18. Para dar 18 embaixo, eu multipliquei o 3 por quanto? Por 6. E multipliquei o 2 por 6. Vamos ver quanto é que dá. 2 vezes 6, 12. E 3 vezes 6, 18. Essa é a nova fração. E a 4. Escreva uma fração equivalente a 3 quartos. Como achar uma fração equivalente a 3 quartos? Sendo que 35 a soma do numerador com o denominador.
Olha só que questão legal. Escreva a fração equivalente a 3/4, sendo 35 a soma do numerador com o denominador. Vou multiplicar por 5, o numerador e o denominador. Eu passarei a ter 3 vezes 5, 15. E aqui embaixo, 4 vezes 5, 20. A soma do numerador e o denominador tem que dar 35. 20 mais 15, 35. Então, é exatamente essa a resposta. Então, para obtermos frações, podemos multiplicar ou dividir numerador e denominador de uma fração por um mesmo valor, diferente de zero. Quando dividimos o numerador e o denominador pelo maior número possível, isso é, pelo MDC, máximo divisor comum, entre o numerador e o denominador, então encontramos a fração irredutível, a fração dada. A esse processo dá-se o nome de simplificação. Então, o que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número até quando não der mais para dividir. Então, veja aí, vamos simplificar. 48 sobre 72, conforme vocês estão vendo aqui. Eu posso dividir tanto o numerador como o denominador por 24. Por que por 24? Porque dividindo logo por 24, eu já vou chegar na fração irredutível. Professor, eu poderia ir dividindo por 2, por 2, por 2, aí por 3, até chegar na fração irredutível? Sim, essa é uma prática comum que os alunos fazem. Para chegar já na fração irredutível, eu posso tirar o MDC, que é o máximo divisor comum, desses dois números, o numerador e o denominador. Como é que tira? Como é que faz o cálculo do máximo divisor comum? Você coloca como se fosse fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum. Aí você começa sempre a dividir. 48 e 72 são dois números pares. Dá para dividir por 2? Sim. 48 dividido por 2 é 24 e 72 dividido por 2 é 36. Ainda por 2, 24 por 2 é 12 e 36 por 2 é 18. Ainda dá por 2, dá 12 dividido por 2, 6 e 18 dividido por 2, 9. Agora não dá mais por 2, vai dar por 3. 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3. Então, para achar o máximo divisor comum, nós vamos multiplicar esses números que eu encontrei aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24 é o máximo divisor comum dos números 48 e 72. Por isso que eu sei, se o 24 é o máximo divisor comum, eu divido 48 por 2 e o 72 por 2. Tá certo? 72 por 2. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, escreva as frações na forma mais simples possível, isto é, na forma irredutível. A primeira fração que tem aqui, 20 sobre 30. Vamos reescrever ela. 20 sobre 30. Toda vez que eu tiver números que tenham zero, tanto no numerador como no denominador, o que é que eu posso fazer? Bem simples, cancelo o zero com zero e o que sobrou é a fração irredutível, 2 terços. Então, qual é a fração irredutível de 20 sobre 30? 2 terços, tá certo? Tá aí a resposta da letra da primeira. Agora vamos fazer essa daqui, Vamos escrever a fração irredutível de 30 sobre 45. 30 sobre 45. Então, eu posso tirar o máximo divisor comum e 45, Vamos dividir. Dá para dividir por 2 o 45? Não. Dá para dividir por 3? Dá. 30 dividido por 3 é 10. 45 dividido por 3 é 15. Agora dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5. 10 dividido por 5, 2. E 15 dividido por 5, 3. Então aqui você pode também fazer de forma mais simples, tá certo? Que é encontrar a fração irredutível
de 30 sobre 45, fazendo a simplificação como a gente sempre fez, ó. Porque não é um número muito grande, ó. Eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Qual o número seria? Podia ser logo por 15, ó. Podia ser logo por 15. 30 dividido por 15 dá 2. E 45 dividido por 15 dá 3. Você já chega na fração irredutível. Esse outro exemplo aqui, ó. 64, tá certo, ó? Dividido por 32. Reescreve. 64 dividido por 32. Vamos chegar na fração irredutível. Eu vou dividir tanto o numerador e o denominador pelo mesmo número. Qual seria esse número? Vamos ver. Eu poderia começar por 2, né? Poderia. Você que sabe. Ó. 64 dividido por 2. Qual é a metade de 64? 32. 32 dividido por 2. Qual é a metade de 32? 16. Tá certo? Ó? 16. 32 dividido por 16, posso simplificar por 16 em cima e 16 embaixo. 32 dividido por 16 é 2 e 16 dividido por 16 é 1, ou seja, 32 dividido por 16 dá 2. E por fim, essa última fração aqui, 80 sobre 32. 80 sobre 32. Vamos encontrar a fração irredutível. Vamos dividir ambos por 2. 80 dividido por 2, 40. 32 dividido por 2, 16. Ainda por 2. 40 dividido por 2, 20. 16 dividido por 2, 8. Ainda por 2. 20 dividido por 2, 10. Ou dividido por 2, 4. Ainda dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. E 4 dividido por 2, 2. Então a fração irredutível é 5 sobre 2. Se você não quiser fazer isso, você vai tirar o MDC, o máximo divisor comum. Tá certo? Tá certo? Então, pessoal, após assistir essa aula de hoje, estudando as frações equivalentes, vocês vão fazer a atividade 22. Então vocês vão copiar e responder no caderno essa primeira questão, que já é respondida, para dar uma base para responder as outras. A segunda questão que vocês estão vendo aí. Bons estudos, grande abraço e até a próxima aula.